Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Química Orgânica, uma introdução. Esse curso está disponível de forma totalmente gratuita na plataforma Mais IFMG e essa é a aula número 4. Meu nome é Lilian Carvalho. Caso você tenha chegado a este curso a esse vídeo, pelo YouTube, eu sugiro fortemente que vocês entrem e se inscrevam no curso. Dentro da plataforma, a gente tem uma apostila que foi preparada toda com o maior carinho, baseada aí, nos conteúdos. Ela está mais detalhada do que a videoaula, Essa videoaula é só um resumo. E então eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada na apostila, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, o objetivo dessa aula 4, que é a última aula do curso, é conhecer as isomerias que ocorrem nos compostos orgânicos. Isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, Eles vão ter a mesma quantidade de átomos de cada elemento, mas estruturas com conectividades entre os átomos diferentes, o que vai alterar as propriedades físico-químicas desses compostos. Então, nessa tabela, a gente tem três estruturas aqui três compostos, com a fórmula C5H12O. Devido às diferenças estruturais, a gente vai ter nomenclaturas diferentes e os pontos de ebulição vão ser bem diferentes também entre eles, por causa das diferenças nas interações intermoleculares que cada um deles faz. A primeira classe de isômeros que nós vamos estudar vai ser a classe dos isômeros planos ou constitucionais. Nós vimos lá na apostila que nós possuímos diversas classificações de isômeros, E essa vai ser a primeira que nós vamos estudar. E esses isômeros planos, eles podem ser diferenciados por meio da estrutura plana, sem necessidade de a gente considerar a geometria. E a gente pode ter isomeria de cadeia, função, posição e compensação. Os isômeros de cadeia, eles vão se distinguir por alterações no número de cadeias da cadeia, número de carbonos da cadeia principal. Como exemplo, a gente pode ter uma cadeia aberta não ramificada e uma cadeia aberta ramificada. Então, observe que as fórmulas moleculares são as mesmas, mas a gente mudou aqui a conectividade entre os átomos. Esse é uma cadeia aberta e essa daqui é uma cadeia aberta linear e uma cadeia aberta ramificada. A gente já estudou também na primeira aula essas diferenças aí entre cadeias ramificadas, não ramificadas. Então, eu sugiro que você reveja o vídeo da primeira aula ou que você dê uma olhadinha na apostila, caso você tenha esquecido. Um outro tipo de isomeria de cadeia ocorre entre a cadeia aberta e uma cadeia fechada. Lembrando que nesse caso, a cadeia aberta ela vai ter que possuir uma insaturação para que a quantidade de hidrogênio nos dois compostos seja igual. Então, a gente tem aqui 12 hidrogênios, aqui também 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Então, necessariamente, para ter uma isomeria entre uma cadeia fechada e uma aberta, a aberta vai ter que possuir uma ramificação. E aí, se o isômero da cadeia fechada já possuir uma insaturação, uma ligação dupla, por exemplo, o isômero de cadeia aberta ele vai ter que apresentar uma insaturação a mais. Então, se a cadeia fechada possui uma dupla, a cadeia aberta ou vai ter que possuir uma tripla, ou vai ter que possuir duas ligações duplas para que a gente alcance, que a gente chegue, que a gente tenha como resultado a mesma quantidade de hidrogênios. E com isso, eles sejam classificados como isômeros. Lembrando que se a gente tiver alteração na quantidade de hidrogênios de um composto para o outro, eles não são isômeros, tá bom? Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula, a gente não pode esquecer disso. Aí aqui um outro exemplo, como eu disse, com a cadeia aberta, a cadeia fechada insaturada e a cadeia aberta agora com duas insaturações, para a gente ter a mesma fórmula.
Um outro tipo de isomeria ocorre entre uma cadeia fechada e outra cadeia fechada com mais ramificações, né? Aqui eu coloquei uma cadeia fechada sem ramificações, mas na verdade aqui eu só dei exemplo contendo ramificações. Então, para ser uma cadeia fechada sem ramificações, essa daqui está com 1, 2, 3, 4, 6 carbonos, a gente teria uma cadeia fechada de 7 carbonos. E ela seria um isômero dessas três outras cadeias que estão aqui mostradas. Então, a gente tem aqui uma cadeia de 6 carbonos com uma ramificação com um carbono. Nesse lado, uma cadeia de 5 carbonos com duas ramificações metil, totalizando aí os 7 carbonos da molécula. E esse outro, uma cadeia de 5 carbonos com uma ramificação etil para fechar aí os 7 carbonos. A quantidade de hidrogênio nas três moléculas vai ser a mesma, né? Lembrando que tem que ter a mesma quantidade para eles serem classificados como isômeros. E alterações em geral, né? Aumento ou redução no número de carbonos da cadeia principal e, né, para que a gente tenha a mesma forma, uma alteração oposta na quantidade de carbono das ramificações. Então, se eu tenho um ciclo de 6 e uma ramificação com 1, para ser um isômero, se eu tiver que reduzir o número de carbonos no ciclo, eu tenho que aumentar essa quantidade de carbonos nas ramificações. Então, esses dois aqui com a fórmula C7H14 e esses dois aqui são outros exemplos, né? Essas duas estruturas de baixo são também isômeros, né? Uma da outra com a fórmula C7H16. O isômero de punção, ele vai ter a mesma fórmula, né? Sempre, mas com funções orgânicas diferentes. Então, um exemplo clássico é o éter e o álcool. A tautomeria é um caso particular da isomeria de função, em que os dois isômeros eles podem se converter um no outro, dependendo das condições que a gente tem lá de temperatura e pressão. Então, a gente tem aqui, né, e da solução em si, né, o enol ele pode se converter aqui na cetona, que é um isômero, né, os dois são isômeros um do outro. E a gente tem isômeros de posição quando a gente tem uma mudança do carbono na cadeia principal que um certo grupo está ligado. E uma dica é que a gente pode identificar muito fácil os isômeros de posição pela nomenclatura, porque a alteração da nomenclatura ocorrerá apenas na posição do grupo, mantendo todas as demais partes iguais. Então, aqui, ó, esse composto butano 2-ol, esse outro composto butano 1-ol. A diferença está apenas na posição em que o grupo hidroxila está ligado. A cadeia carbônica principal continua a mesma, todo o restante continua igual. Um outro isômero de posição, que a gente mudou a posição dessa ramificação, que veio para o carbono aqui de baixo, 1,2 de metilciclopentano e 1,3 de metilciclopentano. Então, observe que nos isômeros de posição, a mudança vai ser realmente só na numeração. E um cuidado que vocês têm que ter é que, dependendo de como a estrutura está, ela foi fornecida para vocês, vocês podem se enganar achando se tratar de um isômero, sendo que na verdade é só a molécula que está numa posição diferente, assim, foi colocada numa posição diferente. Então, observe que essas duas moléculas são iguais. A gente tem aqui, ó, se vocês olharem a nomenclatura, a gente vai ter a mesma nomenclatura, que vai ser 1, 2, 3, 4 na cadeia principal, propan, a hidroxila está no carbono 2 e, como é um álcool, vai terminar em ol, propan 2-ol. E aqui também a gente vai ter a mesma nomenclatura, propan 2-ol. Lembrando que o carbono número 1 vai ser sempre o carbono da extremidade mais próxima da função orgânica principal.
Então, o fato das nomenclaturas serem iguais comprova se tratar do mesmo composto. E aqui uma estrutura girada, eu só peguei essa estrutura aqui e virei 90 graus e obtive essa outra. Então, não teve diferença, a nomenclatura aqui também vai ser a mesma. Isômeros de compensação, eles vão ter a mesma função orgânica, obrigatoriamente contendo um heteroátomo na cadeia principal, né, uma cadeia heterogênea, e esses isômeros eles vão se distinguir pela posição desse heteroátomo no corpo da cadeia. Então, a gente vai alterar, né, se a gente for pensar assim, mais grosseiramente, a quantidade de carbonos em cada lado da cadeia principal. Então, aqui, 3 carbonos e 1 carbono desse lado, aqui um isômero dessa primeira molécula contendo 2 carbonos de cada lado. Então, as fórmulas são iguais, mas as estruturas diferentes. Outro exemplo de isomeria de compensação, aqui a gente tem 2 carbonos aqui e 3 carbonos aqui. Aqui eu passo a ter 3 carbonos do lado que tem a carbonila. Então, a gente teve a alteração aqui, um outro exemplo de isomeria de compensação. Agora a gente parte para os isômeros espaciais, também chamados de estereoisômeros. Isso vai acontecer quando a gente tem 2 compostos com a mesma fórmula molecular, a mesma ordem de conectividade entre os átomos, mas com diferenças na organização espacial. Então, a gente pode ter isomeria geométrica ou isomeria ótica. Isomeria geométrica são os isômeros cis-trans e EZ, e isomeria ótica, os enantiômeros. No isômero geométrico, a diferença vai estar na posição dos átomos em torno de uma ligação dupla ou de um anel. E quando a mudança ocorre entre grupos iguais, eles são chamados de cis, né, isomeria cis, quando esses grupos idênticos, eles vão estar do mesmo lado da ligação dupla ou do anel. E a gente vai chamar de isômero trans quando está um do lado e o outro no lado oposto. Vou mostrar isso na molécula para ficar mais fácil da gente entender. E quando a gente tem grupos diferentes envolvidos na mudança, a gente vai chamar de E quando eles estão do lado oposto, né, o que corresponderia ao trans, e Z quando estão do mesmo lado, o que corresponderia ao cis. Então, aqui eu vou dar um exemplo para depois eu voltar naquele outro slide. Então, isômero cis, no caso, os 2 cloros estão do mesmo lado da molécula, e o isômero, aqui a gente tem, né, o isômero cis também, a molécula girada, e aqui o isômero trans, que eu tenho um cloro para cima, né, da ligação dupla, e o outro aqui para baixo, eles estão em lados opostos. Então, cis do mesmo lado, trans no lado oposto. E por que essa isomeria ocorre, né? Porque a ligação dupla, pessoal, não pode torcer. A gente não consegue torcer essa ligação. Se a gente conseguisse, né, se ela girasse, se um átomo, né, de carbono conseguisse girar livremente em relação ao outro, a gente teria conversão de um isômero cis no isômero trans. Mas a ligação dupla não permite que isso aconteça. Já a ligação simples, né, ela tem liberdade de rotação. O átomo, né, que está ali, o carbono, que está fazendo apenas ligações simples, ele pode rotar livremente em relação ao outro carbono. O que está sendo mostrado aqui, ó, a gente consegue fazer esse giro aqui do átomo de carbono e de seus ligantes, né, de forma livre na ligação simples, o que não acontece na ligação dupla. É por isso que a gente não tem isomeria cis-trans na ligação simples e a gente tem apenas nas ligações duplas. Da mesma forma, pessoal, a gente tem quando a gente tem um anel fechado. No anel fechado, apesar do carbono ter apenas ligações simples, né, nesse caso aqui, nesse exemplo, apesar de ele estar fazendo apenas ligações simples,
Se ele girar, ele vai acabar distorcendo a estrutura do anel, vai instabilizar aquela estrutura do anel. E por isso, essa rotação livre de um átomo em relação, de um átomo de carbono em relação aos outros, ela não acontece nos anéis, né, nas estruturas cíclicas. E por isso também que no caso dos anéis a gente não tem a conversão de um isômero trans para um isômero cis sem que ocorra a quebra das ligações. E aí, pessoal, quando que vai ter a isomeria cis-trans? Cada carbono que está envolvido na ligação dupla, ele não pode estar ligado a grupos idênticos. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente tem o carbono ligado a grupo idêntico, tá vendo? Esse e esse. Esse carbono do lado da direita, ele está ligado a dois grupos idênticos, 2CH3. E quando isso acontece, eu consigo pegar a molécula e girar, né? Através de um giro, ó, o hidrogênio está para baixo. Quando eu faço o giro aqui, ó, mais fácil aqui, nessa molécula A, com o hidrogênio para baixo, quando eu giro a molécula como um todo, observe que eu não estou girando o carbono, um carbono de forma independente. Eu estou pegando a molécula como um todo e fazendo o giro dela. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é eu pegar um carbono avulso e girar ele mantendo o outro parado. Então, ligação dupla anel, todo mundo roda junto, a molécula roda como um todo. Eu não posso girar um carbono de forma independente. Então, quando eu faço esse giro da molécula, né, viro ela 180 graus, eu chego nessa outra molécula aqui, o que comprova que as duas moléculas, na verdade, são representações diferentes da mesma molécula. Não é um composto diferente, é o mesmo composto, que está um aqui girado em relação ao outro. E aqui um outro exemplo de isômero EZ. Como eu disse, a gente chama de isomeria EZ quando a gente tem grupos diferentes sofrendo, né, sendo os participantes aí dessa isomeria. E quando a gente tem esses grupos diferentes, a gente considera sempre o grupo de maior massa de cada carbono. Então, o CH2 e CH3 tem uma massa maior que o CH3. Então, ele vai ser o grupo de prioridade. Do lado de cá, o cloro tem um peso maior do que o hidrogênio. Então, é uma massa atômica maior do que a do hidrogênio. Então, o cloro vai ser o meu grupo aqui com prioridade. Então, como eles estão em lados opostos, né? Então, a gente vai ter aqui o isômero E, e quando os dois estão no mesmo lado, o isômero Z. Aqui outro exemplo, né? O bromo tem uma massa atômica maior do que a do flúor, ele vai ter prioridade. Então, os dois aqui do mesmo lado, isômero Z, em lados opostos, isômero E. De certa forma, né, parecido aqui com o cis e o trans, só que só vai ter essa diferença de que não vai se tratar do mesmo grupo que está sob análise. Então, por fim, a gente tem aí os isômeros óticos, né, que são imagens de espelho um do outro. Então, a gente observa aqui, ó, que essa molécula aqui, se eu imagino aqui como um espelho dela, a gente vai ter essa outra molécula aqui, ó, tá desse lado. E se a gente pega essa outra molécula e tenta girar, olha só, eu vou girar essa molécula para tentar sobrepor um em relação ao outro. Se eu tento girar, eu não vou conseguir, eu vou girar até o bromo ficar na mesma posição. O bromo dessa molécula e essa daqui eu vou girar até o bromo ficar na mesma posição que o bromo da outra molécula. Então, para facilitar, eu coloquei esse tetraedro aqui, ó. Lembrando, olha, como a gente está vendo aqui, que o tetraedro ele pode girar ali, eu estou girando a molécula como um todo. Então, peguei e estou fazendo esse giro. Então, estou girando aqui, ó, nesse sentido que estou mostrando aqui na setinha. Então, eu giro o flúor um pouquinho para cá,
giro mais um pouquinho até o bromo aqui atrás aparecer e eu vou conseguir colocar o bromo nessa mesma posição do bromo dessa molécula aqui. Mas observem que o cloro e o flúor ficaram invertidos de uma molécula em relação à outra. Eles não conseguem se sobrepor. E se eles não conseguem se sobrepor, isso comprova que são moléculas diferentes. Quando que vai ter isômero ótico? O isômero ótico sempre vai existir quando a gente tiver uma molécula, né, contendo um centro de gravidade. O que é um centro de gravidade? O carbono no centro de gravidade vai ser aquele que vai fazer 4 ligações simples com grupos diferentes entre si. E caso algum grupo esteja se repetindo, a estrutura vai ser sobreposta, vai conseguir ser sobreposta em relação à outra. E por isso, se eu consigo sobrepor, é porque se trata do mesmo composto. Então, aqui eu tenho 2 flúors. Se eu coloco o espelho dela, mais especular, e dou uma giradinha, eu consigo fazer com que essa molécula, né, depois que ela girar, ela vai se sobrepor perfeitamente à molécula que deu origem a ela. Então, não se trata de um isômero. Então, uma dica é, sempre que o carbono estiver fazendo 4 ligações com grupos diferentes. Mas isso não é a única condição. A gente tem a presença de centro de gravidade, a gente tem moléculas que não possuem esse carbono centro de gravidade, mas que pode sim ter o isômero ótico. E aqui a gente tem um exemplo dessa molécula aqui. Se eu faço a imagem especular dela, né, a molécula vai ser a imagem especular, eu vou obter essa daqui, e quando eu pego essa molécula B e giro ela como um todo, giro ela aqui 180 graus, observe aqui que após o giro, o hidrogênio vai ficar sobreposto ao cloro e o hidrogênio da frente sobreposto ao outro cloro. Então, eu não vou conseguir encaixar perfeitamente uma sobre a outra. Eles vão ficar trocados aqui, ó, um em relação ao outro, provando aí se tratar de uma molécula diferente, um composto diferente. Então, são isômeros, são compostos iguais, mas não, são compostos com fórmulas moleculares iguais, mas estruturas aqui, ó, com a disposição diferente dos átomos. Se trata de compostos diferentes. E as características gerais dos isômeros óticos, né, eles são chamados também de enantiômeros, e eles, quando puros, eles vão ter muitas propriedades físicas idênticas, com difusão, com de ebulição, solubilidade em solventes comuns, né, solventes que não são enantiômeros, a densidade deles vão ser iguais, o que pode dificultar muito a identificação experimental de cada um deles. Mas eles vão possuir atividades ópticas diferentes quando eles são expostos a uma luz plano polarizada. E aí eu indiquei uma videoaula sobre luz plano polarizada lá na apostila para vocês entenderem mais sobre o tema. E os enantiômeros também vão ter propriedades diferentes quando eles estão expostos a moléculas quirais, né, a moléculas que também possuem isômeros ópticos, né, a enantiômeros. Aí a solubilidade deles vai estar diferente, a reação com essas moléculas, cada um vai se comportar de forma diferente, e por aí vai. Então, agradeço muitíssimo que você tenha assistido o curso até o final. Convido você, mais uma vez, para assistir, para conhecer os demais cursos da plataforma Mais FMG, todos eles são totalmente gratuitos. Espero que você faça bastante proveito da plataforma. Até mais!